O sangue de nossos camaradas que estão lutando no rio acima. O sangue de Shin-sama e de todos os outros homens da unidade Rishin. Como poderíamos ter medo de apenas um mero rio? Nossos amigos estão derramando seu sangue para nos dar uma oportunidade. Sigam-me e nós ganharemos essa batalha pela unidade Rishin. Essas foram palavras de Sr. En. É isso aí, roda a vinheta! Salve, salve, seres humanos! Hoje nós iremos falar sobre um dos personagens mais incríveis de toda a obra de Kingdom, o Sr. En. Entre inúmeros rostos que compõem a grandiosa e cada vez mais temida unidade Rishin, poucos carregam consigo uma representação tão forte da base humana da guerra quanto o próprio Sr. En. Em uma história marcada por gênios militares, generais brutos e jovens prodígios sedentos por glória, Sr. En surge como um contraponto humilde e necessário dentro de Kingdom. Apenas um homem comum, que mesmo sem dons extraordinários, se tornou essencial por causa da sua constância, lealdade e senso de coletividade. Ele não é um guerreiro que se destaca pela força, nem por feitos épicos gravados nos livros de história, mas justamente isso é o que torna tão significante dentro da história. Sr. En é um elo invisível que conecta todos os grandes momentos da unidade Rishin, o cimento que preenche as rachaduras que poderiam fazer o seu castelo ruir. Desde os primeiros passos da unidade Rishin, ele esteve presente, testemunhou o caos das primeiras batalhas e cresceu junto aos seus companheiros, amadurecendo não apenas como soldado, mas como símbolo de essência de um grupo maior. Sr. En representa o soldado base, aquele que sem as luzes da engrenagem sobre si, sustenta as engrenagens da guerra com suor, disciplina e fé. A cada campanha, a cada missão de vida ou morte, seu papel foi silencioso, mas absolutamente vital. Ele é a figura que nos lembra que para cada herói em destaque há dezenas de outros heróis que permanecem nas sombras e que esses também fazem história. Sr. En é, portanto, um reflexo direto da filosofia por trás de Rishin, a crença que todos, independentemente da origem ou talento, podem crescer, lutar e conquistar um lugar sobre o céu. Ele é a prova de que os sonhos não pertencem apenas aos mais fortes, mas àqueles que não desistem mesmo diante da imensidão da guerra. Antes de se tornar uma figura sólida dentro da unidade Rishin, Sr. En era apenas mais um entre incontáveis soldados de Qin, perdido em meio aos sonhos vagos e uma dura realidade dos campos de batalha. Sem nenhuma linhagem nobre, sem treinamento especial ou mentor algum, Sr. En representa o cidadão comum da época, alguém que é empurrado para a guerra mais por necessidade do que por própria ambição. No entanto, o destino colocou o Sr. En no caminho de um jovem prodígio chamado Shin, um órfão impetuoso com o sonho de se tornar um grande general sobre os céus. Essa junção improvável, à primeira vista, se torna uma das mais importantes da trajetória da própria unidade Rishin, quanto do próprio capitão da sua unidade. En conhece Shin nos primeiros dias da formação da unidade, enquanto ela ainda era composta por jovens inexperientes e apenas 100 homens, agricultores, delinquentes, tentando sobreviver em uma guerra cruel. Mesmo naquele cenário caótico, Sr. En demonstrava uma natureza prática e observadora. Ele não era alguém que falava muito, mas suas ações revelavam um bom senso, coragem e, acima de tudo, uma profunda lealdade àqueles que lutam ao seu lado. Rapidamente, Shin percebeu que podia contar com o Sr. En não apenas como mais um homem na linha de frente, mas como alguém que estava disposto a manter a unidade unida, a zelar pelo bem-estar dos companheiros e carregar a responsabilidade, mesmo quando os outros estavam hesitantes. Ao longo das batalhas iniciais, Sr. En prova seu valor não com bravura cega, mas com discernimento. Em momentos de desorganização, ele era quem ajudava a reorganizar as formações. Quando havia baixas, ele era quem se preocupava em garantir que os feridos recebessem socorro. Sua postura discreta e responsável chamou a atenção não apenas de Shin, mas também de outros membros centrais da unidade, como Kyokai e Ten. En se tornou naturalmente uma âncora para todos, alguém com quem se podia confiar mesmo nos piores momentos.
Essa confiança foi solidificada a cada campanha. Senhoren, com a sua humildade, nunca exigiu uma posição de liderança, mas sua presença era tão estável que sua influência dentro do grupo foi crescendo de forma orgânica. Ele se tornou o conselheiro informal, amigo leal e uma espécie de irmão mais velho para muitos dos novatos. Sua relação com Shin é marcada por respeito mútuo e justamente essa relação que mostra como a grandeza de um líder também se mede pela capacidade de quem reconhece o valor daqueles que caminham ao seu lado, já mostrando que o Senhoren foi uma peça necessária não somente para a própria unidade de Shin, mas para o crescimento do próprio Shin como pessoa e como capitão e agora general. Ao longo da narrativa de Kingdom, a ascensão de Shin de um simples soldado para um comandante de uma unidade de elite e repleta de momentos decisivos. Em muitos deles, Senhoren foi um pilar silencioso, mas indispensável. Não foram raras as ocasiões em que a presença do Senhoren evitou desastre, acalmou tensões internas e deu suporte a decisões estratégicas cruciais. Enquanto Shin crescia como guerreiro e líder, aprendendo a carregar o peso da vida de seus companheiros em suas mãos, En crescia como suporte invisível que sustentava a moral, a organização e a coesão da própria unidade. Em missões como a defesa da colina contra o exército de Wei ou a ofensiva contra Riboku, Senhoren se destacou pela sua habilidade de manter os homens motivados mesmo face ao desespero. Quando ferimentos, fome e medo abalavam a tropa, ele era quem caminhava entre os soldados incentivando-os com palavras simples, mas sinceras. Sua presença constante transmite segurança. Senhoren compreende que a guerra não se vencia apenas com espadas, mas também com espírito de confiança e fraternidade. Além disso, ele se tornou uma ponte entre soldados rasos e oficiais. Sabia ouvir as queixas dos companheiros e levava essas informações de maneira cuidadosa até Shin ou Ten, permitindo ajustar logísticas e táticas que muitas vezes salvavam vidas. Sua capacidade de compreender o lado humano da guerra, algo que muitos oficiais ignoram, torna o Senhoren alguém especial. Para Shin, En foi mais do que um subordinado, foi um termômetro da tropa, uma extensão do seu próprio comando. Ele ajudou Shin a entender que liderar não era apenas gritar ordens no campo de batalha, mas cultivar respeito, confiança e um senso de pertencimento. Sem o Senhoren, muitas decisões do próprio Shin teriam sido tomadas às cegas. Sua atuação discreta, porém vital, pavimentou o caminho para que Shin pudesse se tornar um verdadeiro líder e não apenas um espadachim habilidoso ou um general muito poderoso. No grande tabuleiro de Kingdom, onde reis e generais e estratégias movem peças com grande ambição e crueldade, personagens como o Senhoren representam algo infinitamente mais puro e real, a alma da guerra. Ele é um soldado que marcha não apenas por glória, mas por lealdade, que luta não por fama, mas por seus companheiros. Sua figura é um lembrete poderoso de que os verdadeiros pilares de qualquer conquista são, na maioria das vezes, invisíveis ao olhar superficial. Senhoren personifica a ideia de que o valor de um guerreiro não está apenas em suas habilidades com a espada, mas com sua capacidade de estar presente sempre nos momentos que realmente importam. Ele é um símbolo de sacrifício silencioso, da coragem que não precisa de aplausos, da importância dos que constroem a vitória com passos firmes e humildes. Sua presença na Rishin é como um coração batendo dentro de um peito gigante. Você não o vê, mas você sabe que ele é vital para que o corpo consiga seguir de pé. Filosoficamente, Senhoren nos convida a refletir sobre o que realmente sustenta impérios. É fácil exaltar heróis, mas são figuras como ele que dão sentido ao heroísmo. Ele representa o coletivo, o elo entre todos que acreditam no ideal maior, mesmo sem jamais ocupar o centro do palco. Na história de Shin, o Senhoren é o solo fértil onde as raízes do sucesso foram fincadas, e na história de Kingdom, ele é um lembrete de que por trás de cada lenda existe uma multidão de nomes que merecem ser lembrados. Bom, vamos testar uma nova forma de eu finalizar o vídeo. Então, deixa nos comentários se você gostou desse novo bordão. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Se você não assistiu, azar é o seu, vacilão. É isso aí, valeu e falou!